Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre as ações previstas na NR35. Elas têm grande importância para reduzir quedas durante a jornada de trabalho. Isso porque a norma estabelece as condições mínimas de segurança para o trabalho em altura, eliminando ou diminuindo riscos de acidentes de trabalho. Entre as principais medidas preventivas estão o treinamento e comprovação de aptidão do empregado para realizar esse tipo de atividade, como explico nas próximas linhas. Neste podcast, explico a finalidade, estrutura da NR35 e mostro como obter o laudo ocupacional com agilidade através da telemedicina. Sobre o que é a NR35. É a norma regulamentadora sobre trabalho em altura. Esse é um dos documentos que aprofundam as medidas de medicina e segurança do trabalho, criadas inicialmente pelo capítulo 5 da CLT. No total, existem 38 NRS, sendo que 36 estão em vigor. Contudo, a norma regulamentadora 35 foi criada apenas em 2012, a fim de atender a demanda por maior proteção à vida, integridade e saúde dos colaboradores que trabalham com desníveis. Afinal, no Brasil, 40% dos acidentes de trabalho têm relação com quedas em altura, conforme estima o Ministério do Trabalho. Daí a necessidade de construir uma legislação específica para esse tipo de atividade, com o propósito de reverter o cenário preocupante. Ouça como é a estrutura da NR35. O corpo da norma está dividido em 8 tópicos, que são complementados por 2 anexos. Ouça agora cada um dele. Objetivo. Campo de aplicação. Responsabilidades. Autorização, capacitação e aptidão. Planejamento e organização. Sistemas de proteção contra quedas, SPQ. Emergência e salvamento. Glossário. Anexo 1, acesso por cordas. Anexo 2, sistemas de ancoragem. Sobre quem precisa obedecer a NR35. Aplica-se o disposto nessa norma a toda atividade com diferença de nível acima de 2,0 metros, 2 metros, do nível inferior, onde haja risco de queda. Isso inclui empresas de diferentes setores, a exemplo da construção civil, eletricidade, plataformas de petróleo, limpeza e manutenção de edifícios. Desde que haja funcionários executando trabalho em altura, cabe ao empregador observar e cumprir o disposto na legislação. Caso contrário, há maiores chances de ocorrerem acidentes de trabalho e doenças ocupacionais durante a realização das atividades em desnível. Desmaios, tontura, vertigem e outros eventos de saúde ameaçam a vida do empregado que esteja desempenhando o trabalho em altura, podendo causar perdas irreparáveis à família, empresa e sociedade. Além de sanções legais como multas e processos trabalhistas. Ouça as principais medidas da NR35. As medidas abordadas pela NR35 envolvem o planejamento, organização e execução do trabalho em altura, a fim de garantir a saúde e segurança dos trabalhadores. Ouça alguns detalhes das principais ações descritas. Medidas preventivas. Cabe aos gestores, equipes do SESMET-CIPA providenciar a adoção de medidas de planejamento e organização, seguindo a ordem de prioridade. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, como sistemas de proteção coletiva contra quedas, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Medidas que minimizem as consequências da queda, a exemplo de um sistema de proteção individual contra quedas, com equipamento de proteção individual, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. A avaliação das condições do local de trabalho. Antes de dar início a qualquer atividade em desnível, o ambiente laboral deve passar por uma avaliação completa, incluindo a análise de risco, a fim de confirmar a adoção das medidas preventivas especificadas nas fases de planejamento e organização.
Quando houver situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível, o trabalho em altura deve ser suspenso. Procedimento operacional e permissão de trabalho. Cabe ao empregador elaborar procedimentos operacionais para as atividades rotineiras em altura. Caso a atividade não faça parte da rotina, é preciso emitir a permissão de trabalho. Treinamento e orientação. A norma determina que apenas trabalhadores devidamente capacitados podem realizar atividades em altura. O treinamento deve englobar aulas teóricas e práticas, sendo que a capacitação inicial e a periódica têm carga horária mínima de 8 horas. Já as orientações básicas contidas na RPT e procedimentos operacionais devem ser mantidas em meios de comunicação de fácil acesso aos funcionários. Aptidão do trabalhador. Ainda que treinado, o empregado só pode executar trabalho em altura após receber autorização pela empresa, o que exige a comprovação de que está apto. Para tanto, ele deve estar em dia com os exames do PCMSO, em especial aqueles capazes de sinalizar doenças que poderão originar mal súbito e queda de altura. Ao final dos exames, é gerado um atestado de saúde ocupacional para liberar a autorização da empresa. Tanto o ASO quanto os demais documentos requeridos devem ser arquivados por pelo menos 5 anos para a consulta posterior. Supervisão e medidas de emergência. Outra regra para o trabalho em altura é que deve ser supervisionado sempre, possibilitando o resgate imediato em caso de acidente. Além do salvamento, a empresa deve disponibilizar uma equipe de emergência para prestar os primeiros socorros, e estrutura para encaminhar a vítima a uma unidade de saúde, se necessário. A telemedicina ocupacional auxilia para reduzir riscos de trabalho em altura. Todo profissional que faz trabalho em altura deve passar por exames específicos periodicamente. Eletroencefalograma ocupacional, eletrocardiograma e audiometria ocupacional são exemplos de procedimentos usados para monitorar sua condição de saúde, e que só podem ser laudados por médicos especialistas. A boa notícia é que dá para receber laudos online com rapidez por meio da plataforma de telemedicina Morse. Basta conduzir os exames normalmente e compartilhar os gráficos em nosso sistema para que sejam analisados conforme as necessidades do paciente e da empresa. Após alguns minutos, o laudo à distância assinado pelo médico é liberado na plataforma. Você também pode otimizar a emissão, armazenamento e assinatura digital para seus documentos de saúde ocupacional através de nosso software em nuvem. É só fazer o login e solicitar o serviço para PGR, antigo PPRA, ASO, PCMAT, PCMSO, PPP, PCA. Acesse o site da Morse e confira soluções pensadas para o seu negócio.